Marcos capítulo 2, versículo de número 1. Vamos falar a respeito do paralítico de Cafarnaum. Você que encontrou, diga: eu encontrei. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Diga: em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. Diga: anunciava a palavra. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. Diga: multidão. Descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse: paralítico, filho, perdoado estão os seus pecados. E estava ali assentado alguns escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: porque dize assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículo de número 8. E Jesus, conhecendo logo seus espíritos, diga: conhecendo, que assim arrazoava entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Amém? Nós lemos Marcos capítulo 2 até o versículo de número 9, aonde fala a respeito de um paralítico de Cafarnaum. No versículo de número 2 fala que Jesus, quando ele estava retornando de uma obra missionária, Jesus ele voltou para casa. Diga: Jesus voltou para casa. E no versículo 2 fala que quando ele volta para casa, as pessoas souberam que ele estava na casa. E fala que teve tanta gente naquele lugar que as portas da entrada não tinha acesso. Porque as pessoas que estavam dentro da casa não conseguiam sair. E as pessoas que estavam fora da casa não conseguiam entrar. E aqui no versículo 2 fala que Jesus, quando ele estava dentro da casa, ele estava anunciando a palavra. Diga: a palavra. Só que lá fora tinha 4 homens, e esses 4 homens estavam carregando um paralítico. E quando estes homens chegam até esta casa, e eles começam a olhar a porta, e eles viram que não tinha possibilidade de entrar naquela porta, eles tentaram encontrar um meio para que pudesse colocar aquele paralítico dentro da casa, porque Jesus estava dentro da casa. Para Deus fala que no versículo 4, eles descobrindo o telhado, eles colocam um paralítico lá em cima e desce até os pés de Jesus. Jesus, vendo a fé, Jesus fala para o paralítico: filho. O que ele disse? Filho. E o Jesus, na palavra de Deus, ele está dizendo assim: perdoado
estão os seus pecados. No versículo de número 7, fala que as pessoas começaram a razoar nos seus pensamentos. E ele dizia a blasfêmia que Jesus estava dizendo. Como pode esse homem dizer que os pecados estão perdoados? Porque quem pode fazer é somente Deus. Jesus, conhecendo os pensamentos, Jesus conhece os pensamentos. Jesus fala para ele: por que vocês estão arrazoando no seu coração? O que é mais fácil dizer: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levanta e anda? No versículo de número 1, a palavra de Deus está dizendo que Jesus, ele volta para Cafarnaum. Ele volta depois de um trabalho missionário. Jesus, ele prega em aldeias. Jesus, ele prega em cidades. Jesus, ele prega na rua. Jesus, ele prega em alto mar. Jesus, ele prega nas montanhas. E aonde ele vai, ele prega a palavra, mas também ele faz milagre. Ele cura coxo, cura enfermo, cura cego, cura surdo, cura paralítico. Então, aonde Jesus está, ele prega a palavra e cura as pessoas também. A palavra de Deus está dizendo que ele, voltando de uma obra missionária, ele vai para Cafarnaum. E eu fiquei muito curioso em saber por que Jesus estava voltando para Cafarnaum. E eu fiquei sabendo que Jesus voltava para Cafarnaum porque este local era um ponto estratégico para Jesus evangelizar. Porque era uma cidade marítima. Então, aonde Jesus quisesse ir, ele estava num ponto estratégico. Ele pegava o barco e ia para as aldeias, ia para a cidade, ia para as vilas. Então, era um ponto estratégico de Jesus. Então, Jesus, ele sempre, depois que ele fazia o trabalho missionário, Jesus, ele sempre voltava para Cafarnaum. Está dizendo mais que Jesus, ele estava em uma casa. Só que aqui não está dizendo qual é a casa, de quem era esta casa. Não diz se era de uns discípulos. Não fala se era de alguém que ele curou, se alguém que ele libertou. Não fala que casa é essa. E eu fui pesquisar para saber que casa era essa que Jesus estava. Irmãos, na palavra de Deus nós temos que ser muito curioso, amém? Eu aprendi que quando você começa a ler a palavra, você tem que começar a perguntar o que você leu. Você tem que perguntar ao autor, e nesse caso o autor Marcos, por que ele está colocando essas palavras? Qual é o sentido? Qual é o significado? O que vai trazer para o meu e para o teu coração? Então o que nós devemos fazer? Nós devemos perguntar o que ele está querendo nos ensinar através desta palavra. E eu, muito curioso, eu fui pesquisar para saber que casa era essa que Jesus estava. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo de número 13. Mateus capítulo 4. E o versículo é o de número 13. Vamos descobrir que casa é essa, de quem era. Versículo 3 diz assim, de Mateus capítulo 4. E deixando Nazaré, foi habitar em cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Irmão, qual é o significado da palavra habitar? Morar. Então significa, pastora, que Jesus, ele estava habitando, Jesus, ele estava morando em Cafarnaum. Jesus estava morando lá, nessa cidade, onde era uma cidade marítima. Mas para habitar e morar precisa de uma casa. Sim ou não?
para você habitar ou morar, você precisa de uma casa. Então Jesus, ele estava em uma casa. Pode colocar na minha conta, irmão, porque é eu que estou falando, porque na palavra de Deus não está escrito, mas eu consigo entender que esta casa era a própria casa de Jesus. Amém? Está escrito, pastor? Não, não está escrito, mas o que eu consigo entender através de Mateus 4:3, onde nós acabamos de ler, que está dizendo que Jesus habitava em Cafarnaum. Então, se ele habitava, então precisa de uma casa. Então, como não está escrito de quem é esta casa, eu entendo, põe na minha conta, que é a própria casa de Jesus. E aqui no versículo 1 está dizendo que souberam que Jesus estava na casa. Veio tanta gente que a casa ficou cheia. As pessoas que estavam do lado de fora não conseguiam entrar, e as pessoas que estavam dentro não conseguiam sair. No versículo de número 2 fala que logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhe a palavra. O que eu entendo? Quando Jesus ele volta para casa, vamos trazer para os dias de hoje. Quem foi trabalhar hoje? Quando você volta para casa depois de um dia de trabalho, você vai para onde? Para casa. Fiquei com medo. Onde essa turma vai? Ninguém falou nada. Para onde vocês vão, para que vocês voltam do trabalho? Então, depois de um dia de trabalho, vocês voltam para onde? Para casa. E quando você chega em casa, o que vocês fazem? Descansa. Essa é a ideia. Depois que a gente volta de um dia de trabalho, depois que nós encara ônibus, trem, metrô, nós não vê a hora de dar a hora para nós voltar para nossa casa. Para fazer o quê, irmão? Descansar. Descansar depois de um dia de trabalho, sim ou não? Eu acredito que Jesus, ele estava voltando para Cafarnaum, para a sua casa, para fazer o quê? Descansar. Eu não sei quantas horas de viagem ele fez naquele dia. Eu não sei quantas pessoas ele curou. Eu não sei quantas pessoas ele libertou. Eu não sei quantas horas ele pregou a palavra. Eu não sei quantas horas ele anunciou a palavra. Eu não sei, não está dizendo. O que eu sei é que ele voltou para Cafarnaum e entrou na casa. E o que eu entendo, e eu acredito que vocês também estão entendendo, que ele voltou para descansar. Só que as pessoas de Cafarnaum souberam que Jesus estava na casa. E a casa ficou cheia. E descansou? Não, não descansou. Você já chegou na sua casa para descansar e você falou assim: quando chegar em casa eu vou tirar essa roupa, né? Eu vou tirar esse sapato, vou tomar um banho, colocar meu pijama, né? É assim que você pensa. Você pensa que quando chegar em sua casa você vai relaxar, vai descansar. Aí quando você chega na porta da sua casa, você vê aquele converseiro. Falei, misericórdia, tomara que não esteja na minha casa esse converseiro. Já bate uma aflição no coração, né? Aí quando você entra na sua casa, você vê aquele monte de gente. Meu Deus, é festa na minha casa, eu estou sabendo. Né? Como que você vai descansar com a casa cheia? Você descansa? Não, você não descansa. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer sala ainda. Você já está cansado depois do dia de trabalho. Você não via a hora de chegar, tomar um banho, tirar aquela roupa. Aí quando você chega dentro de casa, a casa já está... Você descansa, irmão? Não, você não consegue descansar. Você só vai descansar depois que eles forem embora. Alguém já teve essa experiência, irmão? Chegar em casa, a casa está cheia, fala, misericórdia, dá onde esse povo missionário. Doido para chegar em casa, tirar essa roupa, tomar um banho, agora tem que fazer sala. E pior que é naquele dia que você está mais cansado. E você consegue fazer sala quando você está muito cansado, irmão? Consegue, irmão? Não consegue. Você senta lá na sala com a cara desse tamanho, né? Bravo. Para ver se a pessoa se toca e vai embora, acho que eu vou embora. Né? A gente, não, tem dia que parece que a gente não está afim, né, missionário? A gente não está querendo conversar, a gente quer chegar em casa, descansar, deitar na nossa cama,
Mas tem pessoas que parece que adivinham o dia que nós estamos cansados e vão lá na nossa casa. Aí fica lá e fica querendo conversar, querendo contar a história de 1900 e bolinha. Eu falei, meu Deus, essa mulher não vai embora não, pelo amor de Deus, gente. Né? Olha que hora que é, meu Deus do céu, não quer ir embora. Aí você vai ficando já com a cara brava, vai ficando emburrado, vai ficando já chateado, a pessoa não se toca. Não tem aquele famoso simancol. Jesus, ele foi para casa, pastor, para descansar. Só que ele não descansou. Olha no versículo 2 o que Jesus estava fazendo. Anunciando a palavra. Aí, nesse momento, eu tomei um susto. Jesus, ele prega na rua. Sim ou não, irmão? Jesus, ele prega na cidade. Sim ou não, irmãos? Jesus, ele prega na ilha. Jesus, ele prega no monte. Jesus também prega na casa. Depois de um dia inteiro pregando a palavra, dentro de casa também ele teve que pregar a palavra. Jesus, ele é o mesmo na rua. Jesus é o mesmo na cidade. E Jesus é o mesmo na casa. Você deve estar pensando, meu Deus, não devia ter vindo hoje. Pastora, Jesus é o mesmo na rua, Jesus é o mesmo na cidade e Jesus é o mesmo na casa. Posso perguntar, irmão? Quem é você dentro de casa, irmão? Dá tempo para ir embora, irmão. Quem é você dentro de casa? O que Jesus fez lá fora? Ele anunciava a palavra. Mas quando chegou dentro de casa, ele continuou pregando a palavra. E a pergunta que não quer se calar: quem você é dentro de casa? Dentro da igreja é um pastor. Dentro da igreja é uma missionária. Dentro da igreja é um obreiro. Dentro da igreja é um cooperador. Dentro da igreja é um membro. Mas e dentro de casa, quem você é? Se eu for lá na tua casa hoje e perguntar para o seu parente quem você é, eles vão dizer o que ao seu respeito? Eles vão dizer que você é uma pastora? Que você é uma missionária? Eles vão dizer que você é um obreiro? Que você é um membro da igreja? Quem você é dentro de casa? Do lado de fora é uma mulher de Deus. Do lado de fora é um homem de Deus. Do lado de fora quer pregar até para o poste. Do lado de fora mostra a santidade. Do lado de fora quer orar por todo mundo, quer revelar, quer profetizar para todo mundo. Mas e dentro de casa, quem você é? Jesus está dizendo através da sua palavra que do lado de fora ele era Jesus. Mas dentro de casa também ele era Jesus. Do lado de fora ele pregava a palavra. Mas dentro de casa ele também pregava a palavra. Do lado de fora todo mundo pede oração para você. Do lado de fora todo mundo pede conselho para você. Do lado de fora todo mundo pede uma palavra para você. Mas e dentro de casa, quem você é? Você é a mesma pessoa do lado de fora? Ou dentro você é outra pessoa? Como você se comporta do lado de dentro? Como você se comporta dentro de casa? Como você se comporta junto aos seus filhos? Como você se comporta junto ao seu marido? Quem é você dentro de casa, irmão? Eu me lembro de um pedreiro que a gente foi chamar para ir até a nossa casa. Pensa um cara bom, era ele. O cara era o pedreiro.
Só que para ele poder fazer um serviço na nossa casa, nós tínhamos que esperar. Porque o homem era muito requisitado. Até para ir em casa, só para ver o serviço, tinha que agendar. E para fazer o serviço, também tinha que agendar. Falou, eu vou dar uma olhada no serviço, mas depois a gente marca o dia que eu vou fazer, porque eu estou cheio de serviço. Então, uma pessoa que lá fora, ela é muito requisitada. Se alguém falar assim, olha, me indica um pedreiro. Chama o seu José. Seu José, ele é bom demais na colher. Ele é bom demais na massa. Chama ele que ele é bom. O serviço do cara é exemplar, é perfeito. Aí a gente fica pensando, nossa, um pedreiro como esse, a casa deve ser... A mulher deve sentir muito orgulho dele. A casa deve ser um brinco, azulejo, o piso, deve ser um perfeito, né? A janela tudo colocadinha, deve ser uma lindeza, deve ser a melhor casa do bairro. O cara é um pedreiro. Aí quando a gente vai na casa do pedreiro, casa sem rebocar, casa sem piso, casa sem azulejo. Aí vai na cozinha, tá sem torneira. A mulher tem que usar uma mangueira para poder lavar a louça. Aí a gente fala, mas lá fora o cara é... E dentro de casa, nem parece que existe um pedreiro dentro de casa. Mas lá fora o homem é requisitado. Lá fora tem que aguardar a vez para ele poder fazer um serviço na nossa casa. Agora dentro de casa... A gente imaginou que a casa seria a melhor casa do bairro. É uma das piores casas que tem no bairro. Quem é você dentro de casa, irmão? Do lado de fora, bom dia, boa tarde. Do lado de fora, boa noite. Não, pode entrar. Do lado de fora, não, senta aqui, ó. Pode sentar. Quem é você dentro de casa, irmão? As pessoas que olham para você falam, nossa, que mulher abençoada, que homem abençoado. Só que quando chega dentro de casa, a casa não tem mais nem porta, porque você já quebrou a porta. A casa não tem mais nem panela, porque as panelas já voaram longe. Do lado de fora você é educado, você é gentil. Do lado de fora você fala mansamente. Você fala tão manso que você fala assim, o que você falou? Tão manso que você fala tão baixinho, né? Tudo educado, tudo gentil. Agora dentro de casa solta os cachorros. Você já chega chutando o cachorro, coitado do cachorro, não tem culpa de nada. Chega, primeiro que apanha o cachorro. Aí já xinga a mulher, já xinga a esposa, já xinga os filhos. Quem é você dentro de casa, irmão? Do lado de fora você é educado com todo mundo, mas dentro de casa agride todo mundo, quer espancar todo mundo, ofende todo mundo, maltrata todo mundo. Quem é você dentro de casa, irmão? Do lado de fora, se alguém pedir algo para você, você dá, irmão. Agora, quando chega dentro de casa, se alguém pedir um pedaço do seu bife, você quer sair no tapa. Quem é você dentro de casa, irmão? Jesus, ele é o mesmo do lado de fora e é o mesmo do lado de dentro. Do lado de fora, ele anunciava a palavra. Do lado de fora ele pregava a palavra, ele fazia sinais, maravilhas e prodígio. Mas quando ele chega dentro da casa, fala que souberam que ele estava na casa. Sabe o que ele podia ter feito? Já trabalhei o dia inteiro, eu não vou fazer mais nada. Já curei tanta gente lá fora, já preguei o dia inteiro pregando a palavra. O que vocês querem? Sai da minha casa. Ele podia ter feito isso. Mas Jesus mostrou que o que ele era do lado de fora, ele era também dentro da casa, irmão. Eu vi um pregador dizendo que quando dava a hora de ir para a igreja, para ir para onde? Ele colocava um louvor, uma adoração, com as palavras dele, e dizia assim, eu estava
preparando meu espírito, que eu ia entrar na presença de Deus, eu ia entrar em comunhão com o Senhor. Então eu colocava um louvor em casa, entrava dentro do carro, colocava uma adoração, já ficava já em espírito, adorando ao Senhor Jesus, porque eu vou buscar a Deus, eu estava indo buscar a Deus, então eu tinha que colocar um louvor de adoração, para me encher da presença. Só que teve um momento que ele falou assim, mas em casa, eu falei, epa, eu coloco uma música para relaxar. Na hora que ele vai parar, ele coloca um louvor, uma adoração, sentiu o espírito. Mas em casa, ele colocava um outro louvor para relaxar. Aí eu pensei, se no carro ele coloca um louvor, uma adoração, então essa música ele está dizendo que é para relaxar, não é um louvor, muito menos uma adoração. O rapaz que estava entrevistando ele falou assim, mas o senhor não se preocupa com a letra? Aí ele disse, não, irmão, está amarrado, eu vigio. Eu presto atenção na letra. Se eu ver que a letra está falando algo que desagrada o meu Senhor, na hora eu tiro. Você acha? Não, irmão, está repreendido isso. Se eu ver que o louvor não, a música não está de acordo com aquilo que eu creio, eu já tiro logo, eu ponho outra música. Porque eu quero é relaxar. Então eu tiro essa música. E aí eu me deparo com 1 Samuel 16, 23. Abre aí. Olha o que o Senhor Jesus nos ensina através da sua palavra por causa do louvor que você ouve em casa, ou a música que você ouve em casa. 1 Samuel 16, 23. 1 Samuel 16, 23. Pode ler, pastora. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Vocês entenderam o que você leu, irmão? Vamos ler pausadamente para vocês entenderem o que vocês estão lendo. E sucedia que quando o quê? O espírito mau da parte de Deus vinha sobre quem? Davi tomava o quê? A harpa. E fazia o quê? Ele estava tocando ou cantando? Vou perguntar de novo. Ele estava tocando ou cantando? Tocando. Com a sua. Então, Saul se sentia e se achava melhor. E o espírito que? O espírito mau se retirava dele. Vou perguntar de novo. Ele estava tocando ou cantando? Então ele não estava cantando. Então, pastora, no momento que ele pegava a harpa, tinha letra? Sim ou não? Não. Só tinha o instrumento. Aí a gente vê pessoas que falam assim: olha, irmã, você está ouvindo funk? Tô, irmã. Está repreendido. Como você está ouvindo? Não, irmã, presta atenção na letra. Está falando de Jesus. Mas é um funk. É, mas está falando de Deus o funk. Então não tem nada a ver. Aí a gente vê pessoas que estão ouvindo um pagodinho. Irmã, desviou, está ouvindo pagode. Não, irmão, é evangélico. É pagode de Jesus. É de crente, eu estou ouvindo um pagodinho de crente, ó. Entra na minha casa. É pagodinho de Jesus, irmão. E aí faz igual esse pastor aqui, ó. Eu coloco essa música de funk, mas que fala de Jesus. Olha. Esse pagodinho, mas fala de Jesus, só para relaxar.
Só que nós acabamos de ler que este homem chamado Davi, ele pega uma harpa e ele faz o quê? Só toca. Ele não canta. E através de ele tocar a harpa, diz que o espírito mau se retira dele. Aí você fica, não, é um pagodinho, mas é de Jesus. É um funk, mas é de Jesus. Até a música, até o instrumento, o toque, pode te influenciar. Então, se você tem esse hábito de colocar um pagodinho que fala de Jesus, a palavra de Deus está dizendo que Davi, ele tocava a harpa e no momento do toque, o espírito mau se retirava de Saul. Aí o pastor fala que ele colocava a música na sua casa para relar, e ele mal sabia que estava trazendo um espírito mau dentro da casa dele. Um espírito mau. Para ir para a igreja, colocava uma adoração. Em casa, colocava um louvor para relaxar. Quem é você dentro de casa, irmão? Jesus está dizendo que ele era a mesma pessoa. Isso significa que nós também temos que ser a mesma pessoa, especialmente dentro de casa. Aí o que eu me assusto muito é quando eu vejo as esposas sem os esposos, os namorados sem as namoradas, os noivos sem as noivas. E aí eu fico pensando, o que será que acontece dentro de casa? Que os esposos não andam com as esposas, que o noivo não anda com a noiva, o que a noiva não anda. O que acontece dentro de casa que eles não andam junto? Eu me lembro no começo do meu namoro com a minha esposa, com a pastora, a gente via muito isso na rua, o marido lá na frente e a esposa lá atrás. Ela já pegou assim, eu não quero que você ande assim comigo. Já tomei uma de graça sem merecer. Eu quero que você ande do meu lado segurando na minha mão. Aí a gente fica perguntando, por que será que o esposo está lá na frente e a mulher está atrás? Quem é essa mulher dentro de casa? Ou quem é este homem dentro de casa? Que os dois não conseguem andar juntos. Se na rua eles não conseguem andar junto, imagina dentro de casa, irmão. Quem você é dentro de casa, irmão? Você precisa de ser igual dentro de casa como você é do lado de fora. Você tem que ser gentil com seu esposo como você é aqui fora. Você tem que ser educado com seu esposo como você é aqui fora. Você tem que ter uma palavra suave, mansa, como você é aqui fora. Aqui fora você fala baixinho, irmão, mas lá dentro você quer sair nos gritos, quer sair nos tapas. Então a mesma pessoa que é aqui fora tem que ser dentro de casa. Jesus ele está ensinando que a mesma coisa que ele é lá fora é lá dentro de casa, ele não mudou. E porque muitas pessoas ela têm um costume, um hábito até feio, do lado de fora ser uma coisa, dentro de casa ser outra. Do lado de fora você perdoa. Do lado de fora você fala assim, não, deixa para lá. Não se preocupa com isso não. Do lado de fora, quebrou, não, fica tranquilo, depois eu compro outro, não tem problema não. Agora dentro de casa, irmão, se alguém quebrar alguma coisa seu, você vira o bicho. Do mesmo jeito que você é do lado de fora, você também tem que ser dentro
dentro de casa. Quantos compreendem a palavra? E logo se ajuntando tanto que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava a palavra. Sabe qual que é a prioridade de Jesus? Anunciar a palavra. A prioridade de Jesus é anunciar a palavra. O ministério de Jesus não era simplesmente só curar. O ministério de Jesus não era simplesmente libertar, transformar. Não, o ministério de Jesus não é esse. O ministério de Jesus era anunciar a palavra. Era pregar a palavra. Porque para Deus fala que é através da palavra que o seu povo é liberto. Tanto que esse homem, no momento que ele foi descido até os pés de Jesus, Jesus podia dizer: levante e anda, seja curado. Mas qual foi a primeira fala de Jesus? Estão perdoados os seus pecados. Jesus está mais preocupado com o seu interior do que o seu exterior. Jesus está mais preocupado com o seu coração do que coisas do lado de fora. Jesus quer que você esteja bem dentro. Porque se você estando bem dentro, você reflete para fora. Se você está bem no teu coração, você reflete para fora. Se você está bem na sua mente, você reflete para fora. Se você está em paz consigo, você reflete para fora. E você só é liberto na área espiritual é com a palavra, irmão. É a palavra que liberta de todo esse mal. A prioridade de Jesus era anunciar a palavra. Jesus ele cura, Jesus ele liberta, Jesus ele dá sinais, mas ele não abria mão de anunciar a palavra. As estações do ano anunciam o tempo de plantar e o tempo de colher. As nuvens anunciam a chuva e as estrelas anunciam a noite. Mas Jesus anuncia a palavra. Abra sua Bíblia em Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Achou, pastora? Pode ler. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangélico a toda criatura. Acharam aí, irmãos? Está escrito isso na sua palavra? Na sua Bíblia? Lê de novo, pastora. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual que foi a ordem de Jesus? Ide. Para fazer o quê? Pregar a palavra. Então, o nosso chamado, o seu chamado é fazer o ide do Senhor, para anunciar a palavra. Quantos querem fazer o ide do Senhor? Você precisa de fazer o ide do Senhor e anunciar dentro da tua casa, no meio dos seus filhos, no meio da sua família, a palavra de Deus. Que palavra é essa? Aquela que você tem ouvido na casa de Deus. Você tem que sair daqui, irmãos, para fazer o ide do Senhor. Para aquele que não veio, você pregar a palavra. Você tem que anunciar essa palavra que você tem ouvido aqui durante todos esses dias que você tem vindo, para você pregar para os seus, irmãos. É de suma importância que você faça o ide dentro da tua casa e pregue a palavra para eles. Mesmo que por muitas vezes, pastor, mas ele não quer ouvir.
Mesmo que por muitas vezes eles não queiram ouvir, pregue a palavra. Para Deus diz assim, nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Não tem tempo. Qualquer tempo você tem que pregar a palavra. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aí tem pessoas que lê a palavra só na casa. Tem gente que quer orar só na casa. Pasme. Tem gente que abre a Bíblia só aqui na casa de Deus. E Jesus está dizendo que é para você fazer tudo isso. Não tem um tempo certo. É todo o tempo. É em todo momento você tem que estar lendo a palavra. Você tem que estar fazendo o ID. Você tem que estar pregando a palavra. É em todo o tempo. Uma vez eu fui ministrar numa igreja. E eu disse para eles: aqui dentro da igreja está havendo crentes obesos. Mas não é obeso de comer arroz e feijão. Está se tornando obeso espirituais, missionária. Ela só fica recebendo. Só recebendo. E elas vão se tornando o quê? Obesos espirituais. Sabe por que ela está tornando uma obesa? Porque ela só recebe. Só recebe. Só recebe. E não compartilha. Não divide com o próximo. Só come. Para Deus fala que quando o povo estava no deserto, pastora, Jesus falou assim: olha, vai descer o maná, mas não é para juntar. Não é para quê? Para juntar. Sabe por que Jesus falou isso para eles? Amanhã eu dou mais. Eu vou suprir a sua necessidade. Está com fome? Come. Pode comer à vontade. Mas não ajunta. Porque amanhã eu vou dar mais. Sabe o que Jesus queria daquele povo, pastora? Que eles confiassem na provisão de Deus. Porque quando a pessoa ela recebe e guarda, o que significa? Ela está com medo do dia de amanhã. Não sabe se amanhã Deus vai dar de novo para ela. Ela está confiando, sim ou não? Não. Aí Jesus falou para eles: eu não quero que vocês guardem. Porque se guardar vai estragar. Teve alguns lá que tentou guardar e no outro dia apareceu tudo estragado. Sabe o que eles fizeram? Eles não confiaram na provisão de Deus. Então, se Deus está te dando algo, Jesus está dizendo: não ajunta. Não é para juntar, amanhã eu dou mais. Ah, Jesus me deu uma palavra, eu vou guardar para... Não é para guardar, irmão, é para espalhar. É para anunciar, é para fazer o ID. Ah, mas se eu der... Não, fica tranquilo, Deus vai te dar mais amanhã. Sabe por que Deus prospera tanta gente? E essas mesmas pessoas, elas deixam de ser prósperas? Porque Jesus dá uma condição para ela, para que ela venha fazer o quê? Ela vem entregar, ela vem compartilhar aquilo que Deus está prosperando na vida dela. É uma empresária, é um patrão, é um chefe. Então Deus prospera ela para que ela venha compartilhar. Mas o que ela faz? Ela guarda. Aí o que Deus faz? Vai tirar. Vai tirar porque Deus falou assim: eu vou te prosperar tanto nesta terra, mas ajudo meus pequeninos. Eu vou prosperar tanto a sua vida, mas ajuda os meus. Faz lembrar do rapaz que até a obreira Cida conhece, que o Senhor Jesus falou para ele que ia dar... Todo mundo está vendo aí? Não, né? Deixa o pastor levantar. Um rapaz procurou a igreja, um restaurante, né, Cida? E Deus, tudo que Deus falou para ele, irmão, Deus deu. Até pessoas que eram da igreja, que estavam conosco, ele até admitiu essas pessoas. Só que ele começou a prosperar tanto, e ele acabou retendo aquilo que era de Deus. E aí, ele passava por situação, e lá vinha ele atrás da pastora Flávia, a obreira Cida vinha, falava, a gente ia lá, orava, Deus falava que ia abençoar. E esse rapaz começou a
reter. Deus falava, não retém, ajuda o seu próximo. Tudo aquilo que Deus ele der para você, você multiplica 10 vezes mais e dê para outro. Só que começou a subir demais na cabeça. Aí começou a maltratar os funcionários, maltratar as pessoas que eram da igreja, até a pastora. Ele chegou e falou que a pastora queria roubar o negócio dele. E a gente queria comprar salgado para vender, para ajudar no aluguel da igreja. E aí eu falei, meu Deus, estou até vendo. Só fiz isso, não falei nada. Eu falei, mano, fique em paz. Todas as funcionárias que eram da igreja, Deus tirou todas. Foi indo. O que aconteceu? Ligou para a pastora, depois de muito tempo, ligou para a pastora desesperado. Pedindo para a pastora ir lá. Eu falei, olha, não dá, se você quiser pode ir na igreja. Foi na igreja? Não. Porque a igreja era na garagem da Obreira Cida. A Obreira Cida está aqui, a gente nunca escondeu nada de ninguém, a gente fala abertamente. Passou, como era na garagem da Obreira Cida, né? Ele tinha humilhado a Obreira Cida. E aí, né, que fechou todas as lojas dele. Então, assim, tudo que Deus te dá, você dá. É igual a pastora vai para o monte, Jesus dá. Aí a pastora chega aqui na igreja, a pastora dá. Chega lá fora, a pastora dá a palavra que Deus dá. Tudo aquilo que Deus me dá, eu dou em casa para o meu esposo, para minhas filhas, para os meus parentes. Eu dou. E o que Deus faz? Deus, ele abençoa. E aí Deus, ele multiplica 10 vezes mais. Mas quando Deus dá algo para a gente e a gente retém para nós estamos sendo egoísta. E foi o que aconteceu com esse rapaz. Ele foi egoísta, perdeu tudo, irmão. Está devendo para Deus e o mundo. Deus pode devolver? Pode. Aí faz igual o rapaz também. Veio para a igreja, Jesus prosperou. Deus prospera, irmão. E aí ele chegou na pastora e falou assim, olha, se você orar mais por mim, eu te dou mais dinheiro. Jesus quer dinheiro, irmão? Não, Deus quer um povo fiel. E ali eu falei, meu Deus, o Senhor vai fechar a porta desse homem. Porque ele achava que era ele que pagava o aluguel da igreja. Olha só. E Deus usa os pequenos, dona Valquíria. Usa pessoa pequenininha com 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos, daqui a pouco 40 reais. Jesus usa a oferta menor de coração que dá. O que aconteceu? Fechou a porta. Está até hoje, irmão, com a porta fechada. E Deus já falou para ele que ele tem que vir pedir desculpa. Mas não é para a pastora nem para o pastor, é para Deus. Porque tudo que Deus nos dá, nós damos. Mas não retém aquilo que Deus te dá. Então Deus, ele prospera, mas ele não quer que você seja obeso espiritualmente. Amém? Bate palmas para Jesus. Quem você é dentro de casa, irmão. Você não vai esquecer mais disso. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo número 5. 2 Reis é mais lá para o comecinho da Bíblia, irmão. 2 Reis, capítulo de número 5. Achou, pastora? 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram a tropa da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora:
tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Amém, irmãos? Qual é o nome desse homem aqui? Naamã. Quem ele era? Chefe do exército, grande homem, muito respeitado, homem valoroso, porém leproso. Todas essas qualidades, pastora, ele era do lado de fora. Do lado de fora era um chefe do exército. Do lado de fora ele era um grande homem. Do lado de fora era um homem muito respeitado. Do lado de fora ele era um homem valoroso. Mas dentro de casa era um homem leproso. Do lado de fora ele ganhava guerras, mas dentro de casa era leproso. Do lado de fora, exército acompanhava ele, mas dentro de casa ele era leproso. Do lado de fora, ele subia em cavalo e segurava espada, mas dentro de casa ele precisava que a família tirasse a sua roupa, porque grudava no seu corpo, porque ele estava com lepra. Do lado de fora era respeitado, mas dentro de casa ele era doente. Do lado de fora ele era muito amado, mas dentro de casa ele era doente. Do lado de fora ele era um grande homem, mas dentro de casa ele era um homem doente. Quem você é dentro de casa, irmão? As pessoas que estão do lado de fora vê ele como um homem de Deus. As pessoas que estão do lado de fora querem que os seus filhos sejam igual a ele. As pessoas que estão do lado de fora estão se preparando para ser igual a ele. Mas dentro de casa, quando ele tira a roupa, o estômago das pessoas embrulha por causa da enfermidade que ele tinha no corpo. E a pergunta é: quem é você dentro de casa, irmão? Você é a mesma pessoa que está do lado de fora? As pessoas que estão do lado de dentro sabem quem você é. As pessoas que estão do lado de dentro sabem a maneira que você fala. As pessoas que estão do lado de dentro sabem que você é ignorante, sabem que você é bravo. As pessoas que estão do lado de dentro conhecem quem você é no teu íntimo. Mas do lado de fora, é chefe do exército, é um grande homem, muito respeitado, homem valoroso, mas dentro de casa é um leproso. Dentro de casa é um doente, que precisa da família para tirar roupa, precisa da família para tomar banho, precisa da família para colocar a farda. Mas do lado de fora, todo mundo quer ser igual a ele. Ele é um exemplo do lado de fora. Do lado de fora ele é um exemplo, mas dentro de casa ele é doente. Quem você é do lado de dentro? Quem você é dentro de casa? Abra sobre Mateus, capítulo número 4. Falei para você ir embora, né? Você não quis ir? Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo de número 4, pastora. Senhora? Dóis, mas cura. Palavra cura. 9, 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações?
Jesus, ele conhece os nossos. Ele conhece o que você pensa, irmão. Porque no momento que Jesus começou a curar aquele homem, não exteriormente, mas interiormente, as pessoas no seu coração começaram a questionar. Quem perdoa não é Deus, por que ele está perdoando? Jesus, conhecendo o pensamento deles, Jesus ouvindo o pensamento deles, o Padre Deus fala que ali tinha uma grande multidão, e Jesus ouviu a voz daqueles que estavam falando a respeito de Jesus, questionando aquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus responde: o que é mais fácil? Dizer levante e anda, ou dizer estão perdoados os seus pecados? O que eu quero que você entenda através dessa palavra é que Jesus conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos corações. As pessoas não sabem os seus pensamentos, as pessoas não conhecem o seu coração, as pessoas não sabem as suas intenções, mas Jesus conhece. Naquele mesmo momento que aquelas pessoas começaram a pensar mal de Jesus, Jesus já chamou a atenção. Por que vocês pensam dessa maneira a respeito de mim? As pessoas estavam preocupadas, pastora, da maneira que Jesus estava agindo com aquele paralítico. E muitas vezes nós entramos dentro da casa do Senhor e começamos a questionar a maneira que Deus trabalha na nossa vida. Você entra na casa do Senhor e fica questionando a forma, a maneira, o jeito, o dia e a hora que Deus pode agir na tua vida. Você questiona. E Jesus está dizendo para o meu e teu coração: por que você está questionando a maneira que eu trabalho? Por que você está questionando o jeito que eu trabalho? É dessa forma que eu vou agir com a tua vida, é dessa forma que eu vou agir na tua casa. Assim diz o Senhor. Jesus conhece o meu e o teu. Jesus está esperando esse dia, esse culto. Só para dizer, por que você está questionando a maneira que eu trabalho? Por quê? É assim que eu vou trabalhar na tua vida, é desse jeito. Jesus conhece o seu coração, irmão. Jesus conhece os seus pensamentos. Ah, mas pastor, mas o meu esposo, Jesus sabe a maneira de trabalhar. Ah, mas o meu filho, Jesus sabe a maneira de trabalhar. Olha, mas lá em casa, olha, tá assim, tá assim. Jesus sabe o jeito de trabalhar na tua casa. Por que você está questionando? Ah, só que acontece que não mudou nada. Jesus sabe a maneira que trabalha na tua casa, irmão. Jesus conhece o seu coração e os seus pensamentos. Jesus, ele vai fazer o melhor para mim e para você, amém? E na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Não adianta você ficar questionando a maneira que Deus trabalha no teu coração. Jesus está ouvindo. Jesus ouviu lá da tua casa o que você estava dizendo quando você vinha para cá. Talvez você veio nesta noite até desacreditado. Talvez você veio nessa noite até desconfiando. Talvez você veio aqui nesta noite até com dúvidas. Talvez você veio aqui nessa noite dizendo: vai ser mais um dia. Jesus conhece o seu pensamento e o seu coração. E Jesus está perguntando: por que você está questionando a maneira que eu trabalho? Por que você está questionando a maneira que eu estou executando na tua vida? É dessa forma que eu vou trabalhar. Jesus disse para aquele jovem, para aquele paralítico, a respeito da fé dele. Ele falou assim: filho. Por causa da fé daquele homem, Jesus chamou ele de filho.
Se eu perguntar para você se você é filho, você vai levantar a mão e dizer que sim. Mas para ser filho, você tem que ter fé no seu pai. Se você não tiver fé no seu pai, você nunca vai ser filho. Filhos, estão perdoados os seus pecados. Por causa da fé daquele homem. Jesus chamou ele de filho, irmão. É através da sua fé que você vai chamar a atenção de Deus. É através da tua fé que você vai ouvir Deus falando: meu filho, eu vou visitar a tua casa hoje. Mas Deus só pode fazer isso através da fé, irmão. Você quer ver Deus se mover, irmão? É você agir na tua fé. No momento que você agir a tua fé, Jesus vai dizer: meu filho, eu estou indo lá agora. Meu filho, eu estou visitando os seus agora. Para Deus fala que quando aqueles 4 homens foram levar aquele paralítico, sabe o que eles estavam fazendo? Olhando para a porta. Enquanto eles estavam olhando para a porta, eles estavam sem fé nenhuma, porque o que eles viam? Dificuldade. Porque como nós lemos, tinha o quê? Multidão. O que estava dentro não conseguia sair, o que estava fora não conseguia. Eles estavam olhando para onde? Só para a porta. A vez que acontece na minha, na tua vida, é ficar só olhando para a porta. E aonde tem porta? A multidão. E essa multidão vai fazer o quê? Vai impedir de você entrar na casa onde está Jesus. Enquanto você ficar olhando para a porta, enquanto você ficar olhando para o seu problema, enquanto você ficar olhando para as suas dificuldades, enquanto você ficar olhando para as suas lutas, você nunca vai conseguir entrar na casa, irmão, aonde está Jesus. Pare de olhar para a porta e comece a olhar para Jesus. Pastora, no momento que eles pararam de olhar para a porta, foi o momento que eles pararam de olhar para a multidão. Fala para a pessoa que está ao seu lado: pare de olhar para a multidão. Abra a sua Bíblia para nós encerrar. Salmo 121, versículo 1. Salmo 121. Já vai se colocando de pé. Salmo 121, versículo de número 1. Pode ler, pastora. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha o que o salmista está dizendo: elevo os meus olhos para onde? Para o monte. E ele pergunta: de onde me virá o socorro? Olha a resposta: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu. Que fez o céu. No momento que aqueles homens, pastora, pararam de olhar para a porta, para onde eles olhou? Para o telhado. Eles olharam para o céu. Tiraram a visão da porta, olhou para o céu. Tiraram a visão da multidão, olhou para o telhado. No momento que ele tirou os olhos da dificuldade, no momento que ele tirou os olhos do problema, no momento que ele tirou os olhos da multidão, no momento que eles tiraram os olhos da porta, eles olharam para cima e eles viram uma possibilidade. Tem que ser pelo telhado, missionária. Por baixo não dá, o negócio é ir por cima. Eles abriram o telhado e colocaram o paralítico nos pés de Jesus. Pare de olhar para o problema, irmão. Pare de olhar para a multidão. Pare de ficar só focando na porta, na porta, na porta. Meu milagre vem aqui. A minha restauração vem aqui. Pare de ficar olhando só para a porta, para a porta, para a porta. Não, Jesus está dizendo: pare de olhar para a porta, olha para cima. A vitória vem de cima, a vitória vem do alto. O seu milagre vem do céu, irmão. Feche os seus olhos. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus, bendito e exaltado é o seu nome, Jesus.
Nós te adoramos, Jesus. Bendito e exaltado é tu, Senhor. Oh, meu Deus maravilhoso, Deus de milagre, Deus de cura. Nós te damos graça, meu Deus, nesta noite, Jesus. Tu és bem-vinda aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Me esvazio de mim.